Olá, sejam muito bem-vindos no Hoje News. E aqui ao meu lado, o jornalista Wilson Silvestre, editor especial do jornal Hoje. A pauta é Bolsonaro e religião. E os evangélicos? E aí, Wilson? Olá a todos, olá Edna. Bom, a pergunta que está circulando e o questionamento é o seguinte: o presidente da República tem 15% dos votos consolidados e a maioria desses votos vem do segmento evangélico, principalmente dos chamados neo-evangélicos. É óbvio que é um voto orgânico, haja vista que esse segmento aí, ele defende unhas e dentes todas as políticas públicas do presidente Jair Bolsonaro. Bem, e hoje nós estamos recebendo aqui no nosso telão o advogado Paulo Goiás, de Brasília, e ele vai discutir junto com o jornalista Wilson Silvestre sobre religião, os evangélicos, como que eles interferem na política. Solto a pergunta para o senhor, doutor Paulo. O Bolsonaro, ele é muito ligado à família, aos costumes e também esse público evangélico. Religião combina com política, doutor Paulo? Com certeza. Nós temos visto nas últimas eleições, das últimas 20 eleições do país, um crescimento significativo da influência dos evangélicos e dos católicos no processo eleitoral nacional. Basta ver que nós temos bancada evangélica, nós temos bancada cristã, nós temos bancada católica, assim como tem bancada ruralista, bancada sindicalista, dentre outros. Então, a religião hoje influencia, principalmente no mundo evangélico, aonde as pessoas são mais ordeiras e elas são mais propensas a aceitar ideias conservadoras ou até ideias progressistas, dependendo de determinadas igrejas. Tanto é que, se você pegar na última eleição presidencial, nós vimos vários comunistas, como o Haddad, a candidata a vice dele, e outras pessoas da esquerda radical que não acreditam em Deus, frequentando igreja. E depois nunca mais nós vimos eles nas igrejas. E o Bolsonaro teve boa parte do eleitorado dele, nas últimas eleições, proveniente de evangélicos e católicos. E é natural que ele queira agradar esse público. Quem vive um bombardeio 24 horas por dia da grande mídia, que perdeu os grandes financiamentos, eu estava lendo um dado, segundo o que recebeu a Rede Globo de televisão nos últimos 10 anos do governo federal, é mais dinheiro do que está sendo gasto no Covid nesse 1 ano e 2 meses, mais ou menos, que nós estamos convivendo com essa pandemia. Significa que era muito dinheiro. E isso faz com que os órgãos, para tentar recuperar esse fôlego econômico, queiram tirar o presidente de qualquer jeito. E daí que o presidente tem que buscar a sua linha de apoio. Primeiro, ele buscou o apoio do Centrão, e eu não diria Centrão, eu diria que ele buscou o apoio do baixo clero do Congresso. O baixo clero é que define as eleições no Congresso, é que define a pauta no Congresso. Não são os líderes que ficam expostos, mas sim aqueles que trabalham nos bastidores, como nós sabemos. Conseguido isso, o que ele fez? Ele agora está mantendo a base de apoio religiosa dele, mantendo uma pauta e sofrendo um ataque duríssimo por parte do Supremo Tribunal. Eu estou vendo a hora de alguém entrar com um mandato de segurança ou um MADIM para proibir o presidente de ir no banheiro do Palácio da Alvorada fazer xixi, porque eles vão começar a achar que isso é uso da máquina pública. Mas, doutor Paulo, o senhor não acha... E o pior, vai ter ministro do Supremo concedendo liminar, viu, Edna e Silvestre? Mas, doutor Paulo, eu vejo também que o fato do presidente ele ter sido tão negacionista, né, negar a ciência, o senhor não acha que isso também causou muito sofrimento para o povo brasileiro? Qual ciência o presidente negou?
me traga um consenso sobre qualquer tratamento para o Covid, me traga estudo não unânime, mas da grande maioria, que diz, por exemplo, que o lockdown é a solução. Hoje, 83 países, segundo a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o lockdown não funcionou. Segundo outras correntes, o ideal seria o isolamento do contaminado, mas não há unanimidade a isso. Segundo algumas correntes, você pode usar o tratamento precoce, que não é o tratamento antes de pegar o Covid, é o tratamento entre o Covid e o 5º dia, que é aquele tratamento com a ivermectina, vitamina D, cloroquina e outros medicamentos. O Conselho de Medicina recomenda que o médico adote o procedimento que ele entender plausível, inclusive na aplicação desse tratamento precoce. A Associação Médica Brasileira, que é um presidente conservador, foi eleito há pouco tempo, nós ajudamos na eleição dele como advogado, e ele disse o contrário, que deveria ser proibido o médico passar o coquetel precoce. Qual ciência seguir? O presidente tem dito o quê? Primeiro, a doença existe. Ela vai matar quem tiver que matar. E está acontecendo isso. Segundo, ele disse que o lockdown inviabilizaria a economia e geraria fome. Cada jornal publica um número, nós falamos aqui. Tem um que fala 14 milhões, tem um que fala 19, tem um que fala 57 milhões e tem um que fala 105 milhões. Nós trabalhamos com o número do IBGE de 27 milhões, aproximadamente, de pessoas com dificuldades na alimentação normal. Eu não diria fome, nós não temos a fome ainda. Nós temos a necessidade de comer melhor. Então, qual é o caráter científico? A Organização Mundial de Saúde, no início da pandemia, recomendou ficar em casa. Agora ela diz que não funciona. No início, ela disse que o tratamento precoce era impossível. Agora já é possível, depende do médico e de cada caso. Então veja que não há consenso no mundo científico. O presidente é mais um que fala o que acha que ele acredita, ouvindo aquelas pessoas que o assessoram. Doutor Paulo, chegamos mais ao final aí de um bloco. Discutimos aqui hoje com o doutor Paulo o tratamento e a CPI da Covid. Tem lockdown, não tem, enfim. Mas, de qualquer maneira, a CPI está aí. Ela vai esclarecer, pelo menos, se houve ou não desvio de recursos, se realmente os governadores desviaram ou não esses recursos, se foi bem aplicado ou não, se os prefeitos, enfim. Essa CPI vai, espero, todos nós esperamos que essa CPI traga esclarecimentos. E também rogamos aos nossos senadores que não transformem esta CPI num palanque político para 2022 e que sejam, pelo menos, honestos naquilo que pregam junto aos seus eleitores. Muito obrigado, doutor Paulo, e quinta-feira estaremos de volta aí para discutir outros assuntos. Com certeza. Muito obrigada, doutor Paulo. Outra coisa, antes de encerrar, eu vou tomar um pouquinho do seu tempo. Eu vou lembrar a população carcerária, os presos. O volume de contaminados e de morte nos presídios é similar a quem está aqui fora. E quem está mais em lockdown, os presos ou nós aqui fora? Pergunta, doutor Boa Paulo. pergunta. Muito obrigada, doutor Paulo. Muito obrigada, jornalista Wilson Silvestre. E nós vamos encerrando por aqui. E lembre-se, acredite na ciência, não no negacionismo. Se proteja. Use máscaras, mantenha o distanciamento social, porque a vida tem seu preço.